Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. O massacre de Cane Creek. Vamos dar uma olhadinha? O que foi isso? Lembrando que o nosso estudo é para descobrir sobre a história da igreja, não necessariamente se a igreja fez alguma coisa errada ou não, porque esse massacre aqui, ele não foi causado pelos membros da igreja, eles foram as vítimas nesse caso aqui. Não conheço a história, vou ler aqui para vocês agora. Eu sei por cima, sei que teve missionários que morreram nesse massacre, mas não sei detalhes. Por quê? Porque a gente já viu um episódio lá sobre o B.H. Roberts e falou na vida dele, na história da vida dele, que ele teve que ir buscar os corpos dos missionários mortos nesse massacre de Cane Creek. Então eu fui lá, tomei nota, pensei, cara, vou fazer um episódio sobre isso, porque não sei nada sobre, quero aprender. Então chegou a hora. Tá dizendo aqui um dos maiores eventos da história Sud no Tennessee, Tennessee, foi o massacre de Cane Creek, também conhecido como Massacre Mormon do Tennessee. Cane Creek é uma parte remota do condado de Lewis, no Tennessee, Os missionários da época concentraram-se nas comunidades rurais por causa da oposição que receberam nas cidades grandes, O pessoal conhecia os mormons nas cidades grandes, mas na área rural o pessoal meio que, nunca ouvi falar. Então faz sentido sim eles serem mais bem-vindos na região rural. Mas olha só que interessante, ali nessa época os mormons só estavam sendo bem recebidos pela falta de informação das pessoas. Então se as pessoas já ouviram falar sobre os mormons, eles não vão ser aceitos. Se o pessoal não ouviu falar, eles vão ser aceitos. Então falta de informação. Tá parecendo que essa história se perpetua até hoje? Tá aparecendo. Vamos ver o que diz aqui. Os dois missionários que serviam nessa área de Cane Creek eram Henry Thompson e William Barry, tá? Então tem bastante nomes. Como esses episódios que a gente grava são de teor histórico, eu vou citar os nomes sim. Não gosto muito porque às vezes eu fico perdido, Às vezes a gente quer fazer uma coisa um pouquinho mais informal, mas vamos citar os nomes. Thompson e Barry eram os missionários. Teve uma reuniãozinha pro domingo, na casa de quem? Jim Conder. Então já temos 3 nomes, 2 missionários, Thompson e Barry, e teve a casa do irmão da igreja que eles estavam fazendo a reunião, que era o Jim. No começo da semana eles tinham se reunido com outros 2 elders da igreja, que era o John H. Gibbs e William Jones. 5 nomes já. Então o Gibbs e Jones eram 2 pessoas que eles se encontraram no começo da semana. O Gibbs já tinha servido ali em Cane Creek, então ele já era conhecido na região. Então, pelo jeito, o Gibbs já tinha servido ali, só que ele foi enviado novamente para supervisionar as atividades missionárias ali naquela parte de Tennessee. Voltando para o domingo de manhã, que é o dia que aconteceu tudo. Tinham alguns elders na casa do Jim e tinha alguém na casa do Garrett. É um novo nome aqui, vamos ver quem estava na casa do Garrett? O elder Jones. Então, lembra, tem 2 missionários e tem 2 carinhas que foram mandados lá para supervisionar a missão, que até eles já tinham sido missionários antes nessa área. Então, um desses supervisores era o Jones. O Jones estava na casa do Garrett, que foi onde eles tinham passado a noite, mas o restante do pessoal estava na casa do Jim. Então, desses nomes todos, quem estava ali na casa do Garrett era só o Jones, e ele estava dando um discursinho, tá dizendo que ele é um discurso de um presbítero proeminente da igreja. Estava lendo o discurso de gente de outra igreja,
para um pequeno grupo reunido ali. Quando ele terminou e eles estavam indo começar a Sacramental, eles foram cercados por homens, está dizendo aqui, armados, com máscaras e disfarces estranhos e coloridos. Interrogaram o Jones e deixaram um guarda cuidando dele. Só que aqueles carinhas que chegaram ali invadindo, eles estavam interessados no paradeiro do Elder Gibbs. O Gibbs era o outro supervisor que estava junto com o Jones. O tempo está voando, vamos pegar o Gibbs, disse um dos vigilantes. Então eles chegaram ali para procurar, o Gibbs não estava ali, vamos para o outro lugar então. Então a multidão seguiu para a casa do Jimmy. Eles capturaram o Jim no portão da casa e o Jim pediu ajuda para os filhos, deve ter gritado, né? Um dos filhos, que era o Riley, correu até o loft para pegar a sua arma. O outro filho, que era o Martin, correu até a porta dos fundos para pegar a sua arma. O líder da máfia, que parecia ser o líder entre eles, era o David Hinson. Então eles sabem quem eram os caras. Esse David e alguns outros entraram na casa. Então o Jim pediu ajuda para os filhos correram, então o líder já correu atrás, né? Esse segundo filho que correu para pegar a arma era o Martin. Ele não tinha conseguido pegar a arma ainda, e o Hinson, o David, né, que era o líder do grupo, alcançou ele e eles começaram a lutar para conseguir pegar a arma. Só que, né, o David já tinha a arma dele. Então, em um momento, o David sacou a pistola dele e atirou no Martin. A arma falhou, né, não atirou, mas o líder do grupo, o David, derrubou o filho ali no chão, o Martin. E nessa que ele conseguiu se livrar aí do filho, ele já avistou o carinha que eles estavam procurando, que era o Elder Gibbs, e já atirou no Elder Gibbs. Então, o líder do grupo atirou no Gibbs, viu outro no caminho, que era o Thompson, tentou atirar, mas não conseguiu. O Thompson, lembrando, então, o Gibbs era um dos supervisores, o Thompson era o missionário que estava ali. O companheiro do Thompson, que era o Elderberry, já agarrou o cano da arma com as duas mãos e empurrou para fora do caminho, enquanto o Thompson, que quase levou um tiro ali, escapou pela porta dos fundos. Poxa, cara, olha o Barry, o que aconteceu aqui? O Barry foi baleado e morreu instantaneamente. Ele estava segurando o cano da arma, cara, podia ter segurado mirando para outro lugar, né? Foi baleado e morreu instantaneamente. O Martin, quem era o Martin? Era o filho que estava lutando pela arma ali. Recuperando a compostura, ele tinha sido jogado no chão, né? Foi atrás da arma novamente. Ele estava tentando agarrar uma arma, o cara não deixou, jogou ele no chão, tentou atirar, né? E não deu certo, jogou ele no chão. Ele foi pegar a arma de novo. Isso daí deve ter acontecido assim em segundos, né? Obviamente. O meio-irmão do Martin, que era o Riley, era o primeiro que já tinha subido lá no loft para pegar a arma dele, desceu do loft e atirou e matou o David Hinson. Ok, conseguiu se defender ali, mas por sua vez levou um tiro também. Um tiro disparado de fora da casa atingiu a mulher do Jim. Nisso, aquela turba que chegou ali atacando agarrou o corpo do David Hinson, que era o chefe deles, aparentemente, e estavam carregando, levando o corpo junto com eles. Durante o tiroteio, o Elder Jones, vamos ver quem que era o Jones? O Jones era aquele que estava na outra casa lá, que tinha sido capturado. Ele tinha sido deixado sob a guarda de um carinha. Vamos ver qual que era a distância entre essas casas? Menos de 2 quilômetros de distância. Ele ouviu os tiros e foi autorizado a escapar por seu guarda. Que engraçado. Então ele imediatamente se dirigiu para Shady Grove, no condado seguinte. O cara fugiu para outro lado em vez de ajudar os amigos? Bom, tem agora um novo nome aqui, que é o Robinson. Então o Elder Robinson estava trabalhando no Tennessee, devia estar trabalhando na missão. Tô pegando informações aqui num site, aliás. Vamos ver qual que é o nome do site para ficar mais fácil para vocês. Espera aí. Historiador Mormon Amador. Esse Robinson, então, ouviu a história desse tiroteio e ele ouviu, assim, algumas versões. Alguém dizia que uma pessoa tinha sido morta, outros disseram que alguém foi baleado e foi deixado para morrer na floresta. Enfim, tinha uma confusão de informação e ele queria, então, saber o que era verdade nisso tudo. Esse Elder Robinson se disfarçou de colhedor de algodão e foi para casa do Jim. Bom, até aqui, cara, o que eu tô entendendo, o Jim, que era o dono da casa, estava vivo. Ele tinha 2 filhos,
Um deu o tiro no assassino e também morreu. O outro tá vivo e a mulher levou um tiro, só que o tiro que a mulher levou foi na cintura, no quadril. Então talvez ela não morreu. Vamos continuar a história aqui. Aí esse Robinson foi lá, ele ouviu do próprio Jim a história. Então ele foi disfarçadinho de colhedor de algodão, conversou com o Jim e o Jim falou o que tinha acontecido. Então ele partiu, então o Robinson partiu a tempo de receber instruções para se encontrar com quem? B. H. Roberts, nosso BH Roberts em Nashville. Tá entrando muita gente nessa história, cara. Estão guardando o nome? Tá conseguindo entender essa história aí? Que tá entrando mais um nome agora, que é o Elder J. Golden Kimball. Ele era o secretário da missão. Aliás, quem ele era? Ele era filho do Heber C. Kimball, lembra? A gente já falou bastante do Heber C. Kimball. Ele era filho dele, secretário da missão, e por acaso ele conhecia um dos missionários que estava envolvido, que era o Elder Jones. O Elder Jones era aquele primeiro que foi capturado lá na primeira casa, depois foi deixado sob a guarda de alguém e foi liberado para fugir. Pois é, então ele tinha fugido para Shady Grove, que era uma comunidade mormon mais próxima daquela região. No dia seguinte, o Thompson chegou lá em Shady Grove, porque o Thompson estava na outra casa. Ó, eu não quero falar nada, mas esses caras que sobreviveram, poxa, não foram parceiro, hein? O Thompson era companheiro de quem? Do Barry. O Barry que segurou a arma para ajudar o Thompson. Pô, o Thompson quase levou um tiro, não funcionou. Aí o Barry foi segurar a arma, enquanto o que o Thompson fez? Fugiu, cara. E daí o Barry levou um tiro e morreu. Muito bonito sobreviver desse jeito. E o Jones, que é o outro, que tinha sido pego na primeira casa, daí em vez de fugir para ajudar, fugiu pro outro lado, cara. Era companheiro de quem? Era o supervisor, o Elder Jones era supervisor junto com o outro que levou o tiro, que era o Gibbs, que parece ser o cara que o pessoal tava atrás. Será que esse Gibbs tinha aprontado no passado? Opa, voltou para a cidade aquele miserável? Vamos pegar ele. Será? Talvez. Jones, tu foi liberado da guarda. Em vez de correr para a cidade que tá tendo o tiroteio para ajudar teu parceiro, tu foge pro outro lado? E quem era o presidente da missão? Era o B.H. Roberts, pois é, presidente da missão aí na época nesse local era o B.H. Roberts e o secretário da missão era o J. Golden Kimball, então né, o filho ou neto do Heber C. Kimball. Foi filho, vim pesquisar aqui, foi filho de Heber C. Kimball. Bom, vamos nos situar aqui na história. Então o J. Golden Kimball, que era o secretário da missão, estava em Shady Grove. Aí de repente ele chegou ali, o Jones contou um pedaço da história. De repente no outro dia chegou o Thompson, contou o resto da história. Então eles juntaram toda essa história e o Kimball mandou essas notícias para o B.H. Roberts. O B.H. Roberts, que era o presidente da missão, estava onde? Em Nashville. O presidente da missão já mandou uma ordem para que todos os missionários da missão dele se reunissem em Nashville. Vem todo mundo para cá, né? Tá perigoso. O próprio presidente da missão, né, o B.H. Roberts, se disfarçou de mendigo. Ele vestiu umas roupas bem maltrapilho e foi lá pro condado de Lewis, onde tinha acontecido esse tiroteio, para pegar o corpo dos missionários que tinham sido mortos. Quem tinha sido morto? O Gibbs e o Barry. O Gibbs era o cara que eles estavam atrás, levou o tiro primeiro, e o Barry foi o que segurou a arma e levou um tiro depois. Então o B.H. Roberts conseguiu pegar o corpo dos dois missionários mortos e enviou para o Elder Robinson lá em Utah. Para quem quiser as fontes que esse site usou, tá no artigo Massacre Mormon do Tennessee, escrito por Marshall Wingfield. E também o relato dos missionários sobreviventes foi publicado no Deseret News da época. O próprio B.H. Roberts, que era um historiador também, ele também fez um relato baseado nas entrevistas que ele fez com o pessoal envolvido, também fez um relato dele. O site também cita um outro historiador, W.L. Pinkerton. Esse Pinkerton, ele era um advogado ali da região e historiador amador no local. Então ele tinha coletado depoimento de testemunhas oculares que estavam ali. E os detalhes, pelo menos do registro desse Pinkerton,
diferem dos relatos dos membros da igreja. Mas está dizendo aqui, diferem em muitos detalhes, mas não significativamente. Basicamente, né, o que aconteceu, né, mas os detalhes são meio diferentes nessas duas versões. Ok. Numa outra publicação, estou dando uma olhadinha aqui, numa varredura para ver alguns outros detalhes sobre esse massacre. Numa publicação sobre a vida pessoal do B.H. Roberts, fala que ele, como presidente da missão em exercício, né, naquele massacre de 1884, Roberts foi encarregado de resgatar o corpo desses missionários mortos e garantir seu transporte de volta para Utah, a fim de terem um enterro adequado. Para proteger sua identidade, ele raspou os pelos do rosto e vestiu roupas desgastadas a fim de se disfarçar. Bom, vamos ver o que mais. Tem um outro site The Clio. Vê alguns detalhes mais que a gente não tenha visto até então. Divergência de informação. Olha lá, no outro site a gente viu, domingo de manhã, estavam fazendo a reunião, o que geralmente acontece, domingo de manhã mesmo, e teve o ataque. Aqui está dizendo, uma multidão atacou uma casa que abrigava alguns membros da igreja Sud, enquanto realizavam cultos de adoração com 4 missionários designados para a área. Esse ataque noturno de 10 de agosto de 1884 resultou na morte de 2 missionários e 2 membros da igreja. Os missionários a gente sabe, o Gibbs e o Barry. Um membro é um dos filhos, né? Acho que um dos filhos morreu. Quem é o outro? A mulher? Será que a mulher morreu com o tiro na cintura? Aí cita também a morte do líder do grupo. Eles dão umas informações interessantes. O ataque foi estimulado por rumores infundados de que os membros locais e os missionários estavam enviando secretamente meninas para Utah para casamentos polígamos. Olha, uma informação interessante aqui. Rumores infundados. Eu, Ozzy, pegando essa informação agora, quer ver? Cara, eu tenho quase certeza que esse texto foi produzido por um membro da igreja. Não tem como saber, né? Não vai ter como saber. Pois é, eu não tenho. Eu só tenho o site aqui. Cara, rumores infundados. Tudo bem, pode ter a chance, sim. Pode ter a chance de serem realmente rumores infundados. Mas baseado no que eu tenho visto, né, da história da igreja, eu acho que pode ter bastante fundamento nisso. Ou pelo menos, se não tiver fundamento, cara, tem motivo para o pessoal ficar chateado com os Mormons. As tensões já estavam ocorrendo durante algum tempo, principalmente com o medo de outras igrejas de que a igreja Mormon estava crescendo rapidamente na área. Mas a questão da poligamia foi o ponto principal. Um marcador de beira de estrada está localizado neste endereço. Acho que deve ter um memorial lá, assim, que eu já vi uma fotinho na internet. Vamos ver aqui, contexto histórico. Quando os primeiros missionários Sud chegaram no Tennessee, em 1874, vamos ver 10 anos antes, um conflito religioso de palavras e doutrinas começou no condado de Lewis, um Bible Bash, né? Estavam discutindo religião. Depois que o xerife local permitiu que a igreja Mormon fizesse proselitismo. Então eles pediram autorização no local, foi concedido, mas ficou aquele bafafá que todo mundo estava reclamando. Pô, os Mormons aqui, é sério, xerife? Tá. Ao mesmo tempo, o governo federal e as autoridades estaduais e locais eclesiásticas, olha só, se uniram para denunciar a propagação do mormonismo por causa da prática da poligamia. Pessoal, sabe que esses carinhas vivem poligamia, né? É sério? Vocês vão deixar esses caras vir para cá? Após o primeiro ano, ocorreram conversões na igreja que cresceram e ameaçaram as outras religiões. Por mais de uma década, os jornais publicaram artigos anti-Mormon. Pessoas que investigavam a igreja Mormon foram ameaçadas, investigadores membros, né? Foram ameaçadas, enquanto outras foram persuadidas a expulsar os membros e missionários de suas casas e cidades. Apesar da oposição, a presença da igreja Sud cresceu ali, mesmo que lentamente. Então, em abril de 1884, uma filial foi organizada em Cane Creek.
Ah, olha aqui, chegamos na parte dos rumores infundados. Em abril de 84 começou um conflito que se tornou violento. Por quê? O que aconteceu? Uma família permitiu que 2 filhas fossem batizadas e concordou em permitir que elas se mudassem para o território de Utah para se filiarem à igreja. Ah, as filhas mulheres não podem ser membro da igreja ali em Cane Creek. Elas têm que ir para Utah, mas ninguém pode acusar de que estavam enviando meninas para casamento polígamo. Ah, cara, olha, a minha opinião é que não era tão infundado esse rumor. Espalharam-se então rumores de que as meninas sofreram lavagem cerebral e que foram sequestradas para irem para Utah para serem forçadas a um casamento polígamo. E se a gente fosse colocar também na história da igreja, a gente já estudou um monte de episódio. O membronita que está aqui, que já ouviu tudo, tá ligado na história da igreja. Quando acabou o casamento polígamo, ou a poligamia, ou pelo menos, né, a igreja declarou que ia parar, 1890. Né? A gente está em que parte da história? 1884. Então, 6 anos antes. Eles ainda estavam vivendo a poligamia tranquilamente. Vamos continuar. Esses rumores transformaram-se em oposição verbal e depois em violência acalorada. O primeiro ato oficial de violência aconteceu em maio. Então, em abril, as meninas se batizaram, foram enviadas para se filiarem à igreja em Utah, conveniente. Então, em maio, próximo mês, aconteceu o primeiro ato de violência. O que aconteceu? O prédio da Igreja Sud foi incendiado e deixado uma nota exigindo a remoção dos missionários. Tacaram fogo e deixaram um bilhete: vaza. Não apenas os membros desconsideraram a nota, mas os batismos de conversos aumentaram. Olha só. Tacaram fogo no nosso prédio? Tamo nem aí. Olha só, esse site aqui tá de parabéns, bastante detalhes sobre essa história. Enquanto o prédio da igreja estava sendo reconstruído, os cultos eram realizados na casa do Jim e Malinda Conder. Que a gente já tem até o nome da mulher do Jim, Malinda, que levou o tiro na cintura. Os folhetos anti-mormons alertavam os vizinhos, a vizinhança, né, sobre as coisas ainda mais bizarras em comparação com uma década atrás e exigiam que os mormons saíssem. Começaram, além, né, da poligamia, detonar mais ainda a imagem dos mormons. Então, no dia 8 de agosto, um dos 4 missionários que estava na área foi baleado, mas sobreviveu. No dia 10 de agosto, que então é o dia aqui que a gente citou do evento, um dos missionários, o Elder Jones, estava na casa de um membro imprimindo alguns materiais da igreja. Olha que legal, os caras dão um monte de detalhe aqui. O que o Jones estava fazendo lá? Imprimindo materiais da igreja. Quando foi emboscado ao sair de casa e ameaçado de morte por seus captores disfarçados. Esses captores, entretanto, estavam procurando o Elder Gibbs. O negócio deles era com o Gibbs mesmo. Pois é, olha aqui, vamos ver. Pois ele era mais conhecido e estava na área há mais tempo. Então o ódio por ele era maior. O Jones teve permissão para escapar e a multidão foi para a casa do Conder, que é o Jim, né? O Jim Conder. Aí conta toda aquela história, né? O Jim gritou para os filhos foram ajudar, o cara tentou pegar um dos filhos, a arma falhou. Ele conseguiu acertar o carinha, tá bom? O Elder Gibbs foi baleado, o Thompson estava prestes a ser alvejado. Quando o Barry foi empurrar a arma, levou um tiro. Na briga, a máscara, olha, interessante. Na briga, a máscara do líder caiu e revelou que ele era um fazendeiro local. Por isso que eles citaram o nome do cara lá. Ao ver o Gibbs caído, a multidão foi embora. Mas então o outro filho do Conder, que era o Riley, correu até a porta e atirou no líder, que era o David Hinson. O Riley foi morto enquanto os outros membros da máfia revidavam. Olha, cara, a história está muito melhor contada aqui. É isso, a gente tinha visto que os detalhes variavam, mas o final das contas era o mesmo, né? No fogo cruzado, outra membro da igreja, a Malinda Conder, foi alvejada, mas passaria o resto da vida usando uma bengala. Então ela sobreviveu, tá bom. Os 2 filhos do Conder e os elders Gibbs e Barry morreram junto com o David Hinson. Então os 2 filhos morreram. Após o episódio, 2 missionários sobreviventes fugiram para o prédio mais próximo da igreja.
para que a notícia do tiroteio fosse telegrafada para Salt Lake City. O Elder B.H. Roberts então se encarregou de chamar todos os missionários para lá. Foi disfarçado, conseguiu levar os corpos dos 2 missionários de volta para Utah. Os membros da igreja da região foram então ordenados a deixar a região até outubro do mesmo ano ou enfrentariam a morte se não renunciassem à sua fé. Ah, olha só, então isso aconteceu em agosto, o tiroteio, e eles tinham o que? Agosto, setembro, outubro, 2 meses para sair do local. Então todos os membros da igreja e até alguns não membros que ficaram meio impressionados aí com esse tiroteio saíram. Então a igreja acabou ali em Cane Creek por 14 anos. Então só 14 anos depois que uma filial foi reorganizada novamente. Tentaram manter a igreja, não deu certo, tiveram que sair de novo. Não sei de quando que é essa publicação, mas no final da publicação está dizendo aqui, no condado de Lewis, né, ali no local, né, não há no momento nenhuma ala ou ramo organizado. Os condados vizinhos hoje têm sim igrejas, né, sedes da igreja Mormon. Deixa eu ver, não tem realmente a data que ele publicou, mas enfim, né, tipo, na atualidade, pelo menos não estava tendo a igreja Sud lá no local. Mais uma publicaçãozinha aqui, vamos ver mais algumas informações no site B.H. Roberts Foundation. Um tal de Patrick K. Mason ofereceu uma descrição do massacre. O Patrick Mason escreveu um artigo chamado The Mormon Menace, Violence and Anti-Mormonism in the Post-Bellum South. Tá dizendo as pessoas envolvidas: William Barry, Henry Thompson, David Hinson, Patrick K. Mason, que é o carinha que escreveu, Martin Conder e Riley Hudson. Basicamente, os nomes citados aqui são as pessoas que morreram, os missionários ali, e ele próprio. Agora, o que ele próprio está fazendo na história? Ele estava junto? Será que era um membro? Vamos ver. A descrição da história que ele conta. Um dos homens mascarados apontou uma arma para o Elder Thompson, mas o Elder Barry agarrou-a com as 2 mãos, o que deu a Thompson a oportunidade de escapar pela porta dos fundos e entrar floresta dentro. Assim que saiu da casa, ele viu 2 armas sendo apontadas para Barry, que levou um tiro na cintura e caiu sem fazer barulho. O Martin Conder ainda estava brigando com o Hinson quando um membro da gangue o matou a tiros. Hinson correu até a porta para sair, aparentemente satisfeito com os tiros de Gibbs e Barry. Inesperadamente, Hudson era um dos filhos, né? Desceu do sótão onde sua arma estava escondida. 2 agressores o agarraram, mas ele se libertou por tempo suficiente para atirar em Hinson. Então o Hudson atirou no Hudson, tá difícil, né? O Hudson era o filho, atirou no líder do grupo, o David Hinson, né? No momento em que ele saía correndo pela porta da frente. Quando o Hinson apareceu na porta, alguém gritou: "Vou me vingar!" E outro tiro foi disparado para atingir o Hudson, que morreu 1 hora depois, o Hudson era o filho. E agora, pulando para finalizar pessoal, estamos quase lá. Site Lewis Herald. Eles confirmam aquela situação de levar meninas para Utah. Eles dizem assim: depois de consultar muitas fontes, esse aqui é o estudo deles, tá? Esse escritor sente-se satisfeito de que a seguinte informação revela as principais razões para o antagonismo intensificado no sentido em relação aos Mormons. A crença de que os anciãos, né, os elders, aliás, né, porque ele traduziu, né, os elders Mormons entraram em Cane Creek com o único propósito de propagar a doutrina da poligamia para as jovens inocentes do Sul. Escreveu Cindy Graves em um artigo intitulado Mormon Massacre, ocorrido em Cane Creek, no condado de Lewis, lá no Tennessee. Olha aqui mais uma informação. Um pregador metodista local iniciou a tensão num domingo. Quem era esse pregador metodista? David Hinson. Então agora a gente já tem até a religião do líder do grupo. E tem até uma frase do David Hinson aqui. Ele disse: alguns dos bons homens da comunidade se uniram para dar uma surra sonora nos mais velhos, para tirá-los da cidade. Então, a surra sonora, né, que ele citou acabou sendo o que a gente conhece hoje como esse massacre mormon de Cane Creek. E a gente tem mais um pouquinho de informação também sobre aquele carinha que estava cuidando do Jones, lembra? O Jones foi lá, imprimiu uns panfletos da igreja, foi o primeiro a ser abordado.
E o nome desse guardinha que estava cuidando aí do Jones era o Rube Mattis. Tinha ordens para atirar em Jones caso ele tentasse escapar. E mais alguns detalhes de como aconteceu tudo também. Quando esse grupo chegou lá na casa do Jim, né, para pegar o resto do pessoal, os membros estavam fora da casa, tipo, esperando a reunião começar. Por isso que o Jim foi capturado logo no portão. E os filhos, que eram o James e o Martin, o James correu para cima para pegar a arma dele, a gente já viu. E o Martin, que foi pegar a arma embaixo, tá dizendo que a arma dele estava nos chifres de um veado montado. Devia ser, né, chifre de veado que devia estar ali como enfeite na casa e estava segurando a arma. Bom, tá aí mesmo, aqui tá dizendo, os 2 filhos morreram. Porque tava ali o chefe do grupo, que era o David, lutando com o James pela arma, quando um outro membro do grupo chegou já meteu um tiro num dos filhos e depois já deu um tiro também no Gibbs. Os 2 foram mortos. Quando os agressores estavam saindo da casa, o James chegou com a arma na mão, atirou no David e a multidão, então, com um grito de vingança por seu líder caído, começou a atirar sem rumo contra a casa. O James foi morto e a mãe foi baleada no quadril. Aqui está dizendo, algumas fontes dizem que foi na perna, deixando-a aleijada para o resto da vida. Enquanto o tiroteio acontecia, o Mattis e o Jones ouviam os tiros da floresta. O Mattis então soltou o Jones e os 2 homens fugiram do local. Elder Jones e o Thompson correram em direção ao condado de Hickman para se unirem em Shady Grove, que a gente já citou isso, e embarcarem em um trem para Salt Lake City para nunca mais voltarem ao condado de Lewis. O trágico acontecimento deixou 5 mortos, que a gente já citou aqui. Seguiu-se uma investigação sobre o massacre, mas nenhum suspeito foi preso e ninguém foi acusado. Como disse uma das fontes, as autoridades concluíram que a morte estava nas mãos de pessoas desconhecidas. Os 2 filhos, né, o James e o Martin, foram enterrados ali na própria propriedade. O Jim e a esposa dele se mudaram para outra cidade. E um legista ordenou que os 2 elders fossem enterrados em uma colina com vista para Cane Creek, logo abaixo da casa do Jim. Um missionário local ouviu aonde esses corpos tinham sido enterrados e contatou o governo de Tennessee para pedir proteção enquanto eles recuperavam aqueles 2 corpos. O governo negou proteção, falou, cara, vai lá, confia nas autoridades locais, não precisa de proteção extra não. Então acabou que eles foram lá, né, sozinhos mesmo, se disfarçaram, pegaram aqueles 2 corpos e foram embora. E uma coisa interessante aqui, olha, foi publicado no jornal do condado de Hickman que os convertidos antes da tragédia renunciaram à fé mormon. Eles foram movidos pelo medo da violência, mas também informaram que eles nunca tinham visto o mormonismo em sua enormidade antes de o considerarem pela primeira vez. A gente se converteu ao mormonismo convencidos pelos missionários, mas a gente não conhecia realmente como o mormonismo era. Olha, parece que isso acontece até hoje, não é mesmo? Mas vamos continuar, eles dizem aqui que na verdade descobriram que o mormonismo era apenas um manto cobrindo crimes inomináveis sob o disfarce de religião. Olha só, muitos anos depois a Comissão Histórica do Tennessee colocou um marco histórico para lembrar o massacre Mormon. Mas se você acha que a história termina aí, não termina, cara, que bizarro. A placa foi roubada, pois é, cara, sumiu a placa desse marco histórico e ficou desaparecida. Só 3 anos atrás, eu não sei quando foi publicado isso aqui, mas na publicação está dizendo, há 3 anos a placa foi localizada por trabalhadores. E onde eles encontraram é ainda mais enlouquecedor do que o próprio fato da placa ter sido roubada. Foi encontrada dentro do rio Buffalo, no Texas. E então a placa foi levada e colocada novamente no local onde ela estava. Antes de começar o episódio, eu estava curioso primeiramente para entender quem fez o ataque e por quê. Quando eu fiz uma pesquisa no chat,
ele mostrou que o ataque foi feito por aproximadamente 200 membros da Ku Klux Klan, o KKK, que atacaram e incendiaram casas dos Mormons e viviam na região. Cara, nenhuma das fontes disse que era a KKK que tinha sido a causadora desse massacre, mas fica mais essa informação jogada aí para vocês. Eles estavam encapuzados? Estavam. Eu sei que a KKK usava roupa branca, né? No primeiro artigo que a gente leu, eu estava dizendo que algumas das roupas eram coloridas. Então fica aí a questão, né, se era KKK ou não, porque a KKK era uma organização, vamos dar uma olhada aqui, conhecida por sua violência e intolerância, aproveitou as tensões para realizar o ataque, visando intimidar e expulsar os Mormons da área. É um triste exemplo da violência e discriminação religiosa que tem sido parte da história dos Estados Unidos, né? Bom, esse episódio a gente vai ficando por aqui. Fica aí a questão para vocês. Eu, particularmente, não compactuo com o massacre ou com o tipo de abordagem que eles fizeram. Mas estudando um pouquinho da história da igreja, a gente vê que realmente a população, num contexto geral, estava muito preocupada com o mormonismo na época, e não era à toa. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse episódio. Não esquece de deixar a curtida, compartilha, dá uma verificada se está seguindo o canal para ajudar a gente. E com esse episódio a gente finaliza aí uma sequência de guerras e massacres. Ficamos por aqui e até a próxima.